irmão, minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo nessa aula 5 do nosso módulo 5, capítulo 3. Nós vamos falar sobre o diálogo ecumênico e interreligioso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Acentuando só alguns pontos que nós trouxemos no nosso material nesse último tópico, certo? O movimento do ecumenismo, como a gente falou, é nascido dentro dos missionários evangélicos, né, protestantes. A ideia dele é de uma unidade cristã, né, uma unidade cristã no sentido literal. Inclusive, o ecumenismo vem trazer, então, a terra habitada por todos, né? Esse seria o sentido etimológico da palavra, né? E essa ideia de unidade, de unidade dos cristãos é em sentido literal mesmo, né? É todos em uma só igreja, mas não todos partilhando de uma mesma doutrina, né? Mas de uma igreja em união, né? Independente se segue o Papa, independente se segue o determinado pastor, independente se segue lá o patriarca, mas que todos comunguem e se respeitem. Então esse seria mesmo o diálogo, entende? Do ecumenismo. Não que o evangélico, que o neopentecostal tem que se unir ao catolicismo, ou então que o neopentecostal tem que se reunir com o anglicano, ou então com o calvinista, né, o presbiteriano, não. Mas no sentido de que nós temos uma só religião, que é Jesus Cristo, né? Então, o ecumenismo vem disso, né? A gente precisa se reunir numa só voz, numa só comunhão, porque nós somos o corpo místico de Cristo, né? Então, abrange mesmo o sentido de estar em comunhão entre irmãos, no mesmo entendimento. E esses diálogos entre os protestantes, né, especialmente, assim como com os católicos também, de mais denominações cristãs, costumam assumir a forma de consultas teológicas, que destaca as diferenças, né, e buscam de maneira a aproximar-se através de novos entendimentos, né? Por exemplo, aquela questão da somente a fé, né? Somente a fé salva. Aí então houve um entendimento com algumas igrejas irmãs, entre católicos, luterano, anglicano e alguma outra igreja também, que então se uniram em comunhão e chegaram à conclusão, ao entendimento de que somente a fé provada por obras, né? Somente a fé demonstrada por obras, porque a fé sem obra é vazia, né? E a obra sem fé, ela também é caduca, né? Então, quer dizer, ressaltar as diferenças, buscar uma aproximação, um entendimento, com muita cautela, muita conversa, muito diálogo, né? Para a gente poder aproximar de novos entendimentos, interpretações, ou até a correção de maus entendidos que às vezes aconteceu naquele período histórico, né? E um processo de reaproximação das antigas divisões e cismas, né? Pedindo perdão. A Igreja Católica desde o ano 2000 tem pedido perdão a muitas denominações, a muitas pessoas, a muitos grupos, né, étnicos e religiosos, né, que nós ofendemos. A Igreja Católica tem pedido perdão, e isso daqui é um passo muito importante rumo ao nosso entendimento, né, o entendimento não só cristão, mas também interreligioso, né? Então, assim, o processo de discussão em si aproxima as pessoas e ajuda a quebrar as barreiras. Há dois órgãos importantes, né, dentro dessa área do ecumenismo entre cristãos e o diálogo interreligioso. Primeiro é o Conselho Mundial de Igrejas, né, que é o mais importante de todos, né? A sua sede é na Suíça. A Igreja Católica, ela participa de espectadora, né? Ela é observadora e acompanha todo o processo, mas ela está, né, galgando o seu espaço e está entrando. Mas existem várias denominações evangélicas, protestantes históricas, que fazem parte da CMI, né, do Conselho Mundial de Igrejas, e é um diálogo muito bonito, viu? Muito bonito mesmo. Anualmente tem a semana de encontro, né?
Outro órgão que media a relação com a CMI na realização dos trabalhos é o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, um dos departamentos do governo da Cúria Romana, né? Então, mesmo participando só de observadora, ela também tem um órgão que também está colaborando para que haja um entendimento maior, né? E para existir diálogo, tem de existir a compreensão política, econômica, um espírito crítico e emancipado, flexível, aberto, criativo, né? Precisa existir relações diplomáticas, vivência das virtudes evangélicas e, acima de tudo, caridade. Então, se a gente quer se aproximar mais por meio de grosseria, por meio de imposição das minhas normas, dos meus direitos, das minhas doutrinas, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, das minhas doxas, né? Da minha eudóxia, do meu senso comum. Então, assim, jamais vai haver diálogo se não existir caridade, a caridade, o amor-caridade, né? Esse dom do Espírito Santo, não vai existir nunca um diálogo, né? E a caridade traz esse trabalho de diplomacia, né? De entendimento, de abertura, de paciência, de cautela. Dialogar com as mais diversas culturas e etnias é abrir-se à compreensão das diferenças históricas do povo, é sair ao encontro, é doar-se em entendimento e solidariedade para interpretar a vivência, os costumes e fortalecer as raízes, defender a boa causa, disseminar o reino de Deus por meio da solidariedade e da caridade, das virtudes humanas, né? Então, assim, gente, essa é a grande importância para que a gente possa se aproximar de um diálogo, né? Então, assim, se a gente leva em consideração de que a teologia ela tem a finalidade de evangelização, é necessário que eu também desenvolva em mim essas virtudes e essas disposições, né? Essa disposição introspecta, essa disposição para dialogar, né? Porque o campo de missão é o mundo, não é somente a pessoa da minha igreja, mas é o mundo, né? Então eu vou ter de dialogar com pessoas de diversas etnias, pessoas de outras crenças, muitas vezes nem são cristãos ou podem ser ateus, e a gente precisa ter essa abertura, né? Essa flexibilidade. Então, para ser um ministro de Deus, para estar dentro de uma igreja, dirigindo um povo fiel, é necessário que a gente tenha essa abertura, da mesma forma que Jesus Cristo teve, né? Com aquela mulher dos cachorrinhos, né? Olha que bacana, Jesus teve essa percepção, né? De que ele não veio só para o povo de Israel, ele veio em primeiro lugar para o povo de Israel, mas a sua graça, ela rebanha todo mundo, né? Ela banha todo mundo. Muito bem? Muito obrigado, pessoal, por hoje é só. Este módulo, então, é isso que eu gostaria de conversar com vocês, e peço que vocês cliquem aí nos artigos, nos sites, nos blogs, e vai fazendo a leitura desses artigos, né? Se não der para ler todo o artigo inteiro, mas vai devagarzinho, fazendo pesquisa, consultando, lendo aquilo que te agrada, aquilo que é importante, certo? Não deixa de ler não, que é muito importante isso, viu? Muito obrigado pela presença, Deus te abençoe e até a próxima.